Há momentos na vida em que uma revelação silenciosa começa a se formar na superfície da consciência, como se o próprio universo sussurrasse algo que você sempre soube, mas nunca tinha conseguido traduzir em palavras. E é exatamente isso que acontece quando alguém se aproxima do que Florence Scovel Shinn chamava de o código invisível, uma sequência espiritual que reorganiza a vida financeira de qualquer pessoa que a compreende. Não é um ritual complicado, não é um segredo reservado a iniciados, não é algo que exige anos de estudo. É uma chave simples e ao mesmo tempo profunda que se revela apenas quando a mente está pronta para ouvir. E neste exato instante, enquanto você me escuta, uma parte sua, uma parte antiga, sábia, intuitiva, começa a despertar para essa verdade. Porque existe um ponto na jornada espiritual em que você percebe que a vida não responde ao seu esforço físico, não responde ao seu desespero, não responde ao seu medo. Ela responde ao seu comando. Ao comando que sai da sua boca, ao comando que nasce da sua vibração, ao comando que ativa esse código que Florence ensinava às suas alunas em pequenas salas de Nova York, mulheres que chegavam desesperadas, preocupadas com contas, com dívidas, com oportunidades que pareciam sempre escapar. Mulheres que, como você, sentiam que estavam fazendo tudo certo e mesmo assim o dinheiro não fluía. Mas ali, diante de Florence, elas descobriam algo que até os livros sagrados esquecem de explicar com clareza: que a palavra falada molda o destino, que o verbo pronunciado com intenção altera o campo energético ao redor, e que existe uma combinação específica de fé, força e declaração que ativava aquilo que ela chamava de prosperidade espiritual. E talvez você esteja sentindo isso agora, um chamado interno, um impulso, uma esperança misturada com curiosidade. Talvez você esteja ouvindo porque em algum nível já percebeu que existe algo bloqueando o fluxo da sua abundância. E não precisa ter vergonha disso, porque Florence dizia que o bloqueio não nasce da falta, mas do hábito de falar a partir da falta. Você já percebeu isso? Que às vezes, mesmo tentando ser positivo, a boca revela o medo antes que você consiga impedir? Não dá, está difícil, nunca sobra, não consigo. O dinheiro some, o universo não me ouve. São palavras ditas quase sem pensar, mas cada uma delas tem um peso vibracional. Cada uma delas enfraquece o campo que você está tentando fortalecer. Cada uma delas fecha uma porta que deveria estar aberta. Agora imagine por um instante que todas essas portas podem se abrir ao mesmo tempo. Imagine uma estrutura invisível por trás da sua realidade financeira. Uma estrutura feita de vibração, intenção e palavra. Imagine que essa estrutura é maleável, viva, inteligente. Florence sempre dizia que o universo é altamente responsivo, mas não responde a lamentos, responde a códigos. E quando você descobre o código certo, tudo muda. O emprego chega, a oportunidade aparece, a dívida se resolve, o dinheiro que estava travado se movimenta, alguém lembra de você, um pagamento inesperado surge. Não porque você se esforçou mais, mas porque você finalmente falou a língua que o universo entende. Mas antes que você pense que esse código é complicado, eu quero que você respire. Porque o que Florence ensinava era simples, tão simples que por isso mesmo era raro. As pessoas buscam fórmulas difíceis, acreditam que prosperidade é para poucos, e não percebem que a chave está na vibração da própria palavra. Ela dizia que cada frase pronunciada com convicção acende uma luz no invisível. Acende como um farol espiritual que reorganiza o caminho. E imagine agora, quantas vezes você apagou sua própria luz com frases de medo? Quantas vezes você repetiu mentalmente histórias de fracasso? Quantas vezes você esperou pelo pior, mesmo desejando o melhor? Florence dizia: nada muda enquanto a palavra não muda. E talvez este seja o momento em que a sua palavra finalmente vai mudar. Existe algo profundo acontecendo enquanto você me escuta, porque o código da prosperidade espiritual não é apenas uma técnica, é um reposicionamento interno. É o instante exato em que você deixa de se ver como alguém tentando atrair riqueza
e passa a se ver como alguém que ativa riqueza simplesmente pelo que declara. É a diferença entre pedir e assumir, entre desejar e comandar, entre sonhar e autorizar. E quando você compreende essa diferença, algo dentro de você começa a se reorganizar. Uma espécie de calma poderosa, uma confiança que parece vir de um lugar sagrado, uma certeza silenciosa que diz: a minha abundância sempre existiu. Eu apenas não estava permitindo que ela chegasse. E talvez você esteja sentindo um pouco disso agora. Talvez esteja começando a perceber que a vida tentou te dar sinais, pequenos milagres, pequenas coincidências, pequenos empurrões, mas eles não conseguiram se manifestar porque a palavra que você emitia ainda estava desalinhada. Florence acreditava que cada pessoa tem um fluxo natural de prosperidade que já está preparado para ela, mas a palavra falada funciona como a senha de acesso. Quando a palavra é medo, a porta trava. Quando a palavra é confiança, a porta se abre. Quando a palavra é comando, o universo obedece. Pense nas vezes em que você desejou receber mais dinheiro, mas ao mesmo tempo dizia a si mesmo que era impossível. Pense nas vezes em que você visualizou riqueza, mas se descreveu como uma pessoa azarada. Pense nas vezes em que você até acreditou em prosperidade, mas disse: isso não funciona comigo. A vida não pode entregar resultados contraditórios. Ela responde ao que você afirma com força emocional. E agora, ao se aproximar desse código, você começa a perceber uma verdade simples. A prosperidade não está lá fora. Ela está à espera da sua autorização vibracional. A pergunta que ecoa agora é: você está pronto para autorizar? Está pronto para ativar o código que muda tudo? Porque Florence dizia que a palavra cria caminhos onde não existem caminhos. Abre portas que nunca se abriram antes, dissolve bloqueios que pareciam inquebráveis. E quando você entende esse mecanismo, o medo perde força. A falta perde força. As dívidas perdem força. A palavra se torna sua aliada, sua ferramenta, sua varinha mágica. Imagine Florence caminhando pelas ruas de Nova York, nos anos 1920, suas alunas correndo atrás dela, pedindo soluções para seus problemas. Ela olhava para cada uma com aquela serenidade espiritual e dizia: a palavra certa no momento certo abre os céus. Não era metáfora. Ela realmente acreditava, e via diariamente, que o universo respondia às palavras como um servo fiel. Mas não qualquer palavra, a palavra que carrega intenção, convicção e alinhamento. A palavra que nasce da certeza espiritual e não da carência emocional. E agora, enquanto você respira, enquanto seu corpo relaxa e sua mente se expande, você começa a sentir que existe algo sagrado se reorganizando ao seu redor. Algo como um campo energético que se acende, como se cada frase que você ouve estivesse limpando camadas antigas de medo, reconstruindo sua estrutura vibracional. E nesta reconstrução, uma nova realidade financeira começa a se formar. Uma realidade em que o dinheiro não é um inimigo, mas uma vibração amiga. Uma realidade em que a prosperidade não é esforço, mas consequência. Uma realidade em que você não precisa mais correr atrás, porque aquilo que é seu reconhece sua assinatura energética e vem até você. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter portas sempre abertas, enquanto outras lutam a vida inteira? Florence dizia que essas pessoas dominaram, conscientemente ou não, o código espiritual adequado. Elas falam diferente, sentem diferente, declaram diferente. Os seus decretos são mais fortes do que seus medos. E quando o decreto é mais forte que o medo, o universo se curva. Você está começando a sentir isso agora, a sensação de que algo maior que você está prestes a se mover. É como estar diante de uma porta luminosa que sempre esteve ali, mas que você só agora consegue enxergar com clareza. E tudo o que ela espera é a sua palavra. Não a palavra de desespero, não a palavra de dúvida, mas a palavra de comando, a palavra que ativa, a palavra que abre caminhos, a palavra que transforma sua vida financeira de dentro para fora.
Florence sempre lembrava: você não pede prosperidade, você a manifesta pela palavra. E talvez este seja o momento exato em que você percebe que não está aqui por acaso. Há um sincronismo absoluto acontecendo. Há uma força espiritual te guiando até este ensinamento raro. Há um código prestes a ser revelado. E quando revelado, nada na sua realidade financeira permanecerá igual. Quando Florence Scovel Shinn ensinava suas alunas em suas pequenas salas de aula, muitas delas chegavam sem esperança. Elas vinham carregando o peso da vida comum. Contas atrasadas, salários insuficientes, dívidas inesperadas, responsabilidades que cresciam como sombras no final de tarde. Mulheres cansadas, exaustas, frustradas. E quando se sentavam diante de Florence, esperavam ouvir conselhos práticos, técnicas externas, métodos para atrair dinheiro como se fosse um objeto distante. Mas Florence nunca começava com o exterior. Ela sempre começava com a palavra. Dizia que antes de qualquer técnica, antes de qualquer oração, antes de qualquer mudança material, era preciso mudar o território invisível onde tudo é criado. Ela chamava isso de campo vibracional da linguagem. E talvez agora faça sentido para você o porquê de tantas tentativas fracassarem. O porquê de visualizar riqueza e, mesmo assim, viver falta. O porquê de mentalizar abundância, mas continuar preso nas limitações. Não é porque você não é bom o suficiente. Não é porque o universo não te vê. Não é porque a prosperidade é para poucos. É porque existe um desalinhamento entre o que você quer e o que você declara. Florence dizia que a palavra revela o mapa interno da mente. Não importa o que você deseja, importa o que você afirma. E é aqui que o código da prosperidade espiritual se torna tão poderoso, porque ele atua exatamente na área onde a maioria tropeça, a comunicação invisível entre você e o divino. Florence acreditava que a palavra é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Cada frase é como uma semente, cada declaração é como uma ordem, cada pensamento sonoro molda o que vem na sua direção. Mas existe um detalhe essencial. A palavra só ativa prosperidade quando nasce de um estado de autoridade espiritual. Quando você fala como quem sabe. Quando você declara como quem assume. Quando você expressa como quem comanda. E é justamente esse ponto que Florence mais enfatizava. Ela dizia: a palavra é sua varinha mágica. Ela organiza a vida de acordo com o que você pronuncia. Isso significa que você não pode mais permitir que palavras de medo, dúvida ou escassez escapem dos seus lábios como se fossem inofensivas. Porque não são. Elas são códigos. E códigos errados geram realidades erradas. Você pode até sonhar com riqueza, mas se declara: isso não funciona comigo, a ordem final que o universo recebe é essa. Você pode até pedir abundância, mas se diz: o dinheiro sempre foge, é isso que se manifesta. Florence comparava a palavra à batuta de um maestro. Onde a batuta aponta, a orquestra do universo responde. Agora, imagine por um instante o que acontece quando você aprende a mover essa batuta conscientemente. Imagine a força de declarar algo alinhado com sua prosperidade espiritual. Imagine o impacto de afirmar algo que eleva sua vibração em vez de drená-la. Imagine a realidade que se constrói quando suas palavras, seus sentimentos e sua intenção finalmente caminham na mesma direção. É isso que Florence chamava de coerência vibracional da palavra. E é isso que ativa o código que transforma sua vida financeira. Mas antes de revelar como esse código funciona na prática, você precisa se ver com clareza. Florence dizia que o primeiro passo da prosperidade é reconhecer onde você está. E onde você está agora? Talvez em um ciclo de esforço excessivo. Talvez lutando com a sensação de que nada muda. Talvez exausto mentalmente. Talvez preso em histórias antigas de fracasso. Talvez com medo de contas. Talvez com receio de sonhos que parecem grandes demais. E a verdade é que tudo isso é compreensível. Você está vivendo no mundo físico, com pressões reais, necessidades reais, medos reais.
Mas Florence ensinava algo além disso. A experiência financeira não nasce no mundo físico, nasce no invisível. E esse invisível é moldado por 3 elementos: palavra, sensação e expectativa. É assim que se forma o campo vibracional, que ou atrai ou repele riqueza. E é por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de sobe e desce financeiro, porque até quando elas tentam melhorar, carregam a expectativa do fracasso, a sensação da derrota e a palavra do medo. Você já percebeu isso em sua vida? Quando tudo parece melhorar e de repente algo acontece que te puxa de volta? Esse movimento não é azar, é alinhamento vibracional com histórias antigas que você continua repetindo sem perceber. Florence dizia que o subconsciente é um servo fiel. Ele obedece exatamente ao que você acredita ser verdade, mesmo que essa verdade seja dolorosa. É por isso que o código da prosperidade espiritual começa com um ato de reorganização interna. Um ato em que você decide que suas palavras vão deixar de ecoar o passado e vão começar a projetar o futuro. Que suas declarações não vão mais repetir medo, mas vão iluminar possibilidades. Que sua linguagem não será mais uma extensão da sua escassez, mas o início da sua abundância. Tudo começa quando você compreende que cada palavra que você pronuncia está criando seu caminho financeiro. E quando você muda a palavra, o caminho muda. Florence ensinava isso através de histórias simples. Uma de suas alunas, por exemplo, vivia dizendo: "Nunca tenho sorte com dinheiro." Era quase um mantra, repetido inconscientemente ao longo do dia. E adivinhe? Tudo o que surgia na vida dela provava que ela estava certa. Até que um dia, Florence a interrompeu e disse: "Sua palavra decretou seu destino. Mude a palavra e o destino mudará." A aluna, sem entender ao certo, começou a dizer: "Eu sou guiada para a prosperidade. O dinheiro me encontra no tempo divino." Em poucos dias, a situação começou a se transformar. Chegaram oportunidades, surgiu uma solução para uma dívida antiga e até mesmo um pagamento que ela não esperava apareceu. Não foi mágica, foi alinhamento vibracional com a nova palavra. Outra história envolve um homem que procurou Florence completamente desesperado. Ele dizia que tudo dava errado para ele, que era perseguido pelo azar. Florence ouviu atentamente e então lhe disse: "O azar não é uma força, é uma vibração, e você a reforça sempre que fala dela." Ele não acreditou de imediato, mas decidiu experimentar. Começou a declarar todos os dias: "Eu vivo em um campo de sorte divina. O bem me segue." Em questão de semanas, sua vida se transformou. Ele conseguiu um emprego melhor, encontrou pessoas que o ajudaram, resolveu pendências antigas. Novamente, não foi sorte, foi o código correto ativado pela palavra. É assim que o código funciona. Ele transforma o campo vibracional através da linguagem espiritual alinhada. Mas ele só se ativa quando você fala com autoridade. Florence insistia nisso porque sabia que a palavra sem convicção é apenas som. Mas a palavra com fé é decreto. E o decreto é a linguagem que o universo reconhece. Por isso ela dizia: "Declare aquilo que você deseja, não aquilo que você teme." E talvez essa seja a mudança que sua vida financeira está pronta para viver agora. Sair da vibração do medo e entrar na vibração da autorização divina. Mas como exatamente essa ativação acontece? Florence explicava que o subconsciente é como um jardim sagrado. Ele aceita qualquer semente plantada nele. Se você planta palavras de escassez, colhe dificuldades. Se planta palavras de abundância, colhe prosperidade. E o subconsciente não discute, ele obedece, ele não analisa, ele registra, ele não julga, ele executa. Por isso é tão importante que suas palavras e seus pensamentos estejam alinhados. Não adianta querer prosperidade enquanto repete frases de derrota. Não adianta visualizar riqueza enquanto declara falta. O subconsciente irá priorizar o que você diz com emoção mais forte. E geralmente, essa emoção é o medo.
Mas agora, imagine o que acontece quando você muda essa dinâmica. Imagine você colocando a mão no coração, respirando profundamente e declarando com força: eu ativo o código da prosperidade espiritual. O universo responde à minha palavra. Imagine como essa frase, repetida com intenção, começa a dissolver antigas crenças. Imagine como ela ilumina áreas da mente que antes estavam escuras. Imagine como ela cria novas rotas vibracionais. É assim que se inicia o processo de reprogramação. É assim que se ressignifica a experiência financeira. É assim que o código se acende. E esse código não é abstrato. Ele segue uma lógica espiritual clara, ensinada por Florence em seus livros e palestras. Ela explicava que o universo opera sob leis precisas: a lei da palavra falada, a lei da expectativa, a lei da não resistência e a lei da substituição. E quando essas leis são combinadas dentro da consciência, o resultado é prosperidade inevitável. A lei da palavra afirma que tudo responde à vibração que você emite através do verbo. A lei da expectativa determina que você só recebe aquilo que acredita ser possível. A lei da não resistência dissolve medos que bloqueiam o fluxo. E a lei da substituição garante que, sempre que um pensamento negativo surgir, você pode substituí-lo por uma declaração divina. E agora, imagine aplicar essas 4 leis simultaneamente. É como destrancar cofres internos que estavam selados há anos. É como retirar camadas de poeira de um cristal espiritual que sempre esteve dentro de você. A prosperidade não é algo que você recebe, é algo que você libera. Ela é sua por natureza, mas foi bloqueada pelo medo, pela dúvida, pela repetição de palavras desalinhadas. Quando essas camadas são dissolvidas, o dinheiro flui naturalmente. Ele vem por caminhos inesperados, através de pessoas que você nunca imaginou, por meios que parecem milagrosos. Mas não são milagres, são respostas naturais ao novo campo vibracional que você emanou. Florence dizia que a vida é uma espécie de jogo, e que quem domina a palavra, domina o jogo. Por isso, ela ensinava práticas simples, mas profundas, para ativar o código. Uma delas era o ato de comando vibracional, que consistia em respirar profundamente, fechar os olhos, colocar a mão no coração e declarar uma frase de ativação com absoluta certeza. Ela dizia que esse ritual realinha a mente consciente com o subconsciente, e ambos se alinham com o divino. É como se 3 forças, você, seu subconsciente e o universo, se unissem em um pacto vibracional. E quando isso acontece, a realidade se curva ao comando. Ela também ensinava a prática da vigilância da palavra, que consiste em monitorar cuidadosamente o que você diz ao longo do dia. Toda vez que você pronuncia algo que contradiz sua prosperidade, você corrige imediatamente. Não com culpa, mas com autoridade. Se você diz "está difícil", substitui por "o bem está em movimento". Se diz "não tenho", troca por "eu estou recebendo". Se diz "o dinheiro não vem", afirma "o fluxo está se abrindo". Essa prática, quando feita com consistência, muda completamente a estrutura vibracional da vida, porque você deixa de reforçar limitações e passa a programar possibilidades. E outra prática poderosa ensinada por Florence era a da palavra profética. Ela dizia que toda declaração feita com emoção intensa se torna profecia e se torna realidade. Por isso ela incentivava seus alunos a declarar frases como: "Eu sou um ímã divino para o bem. A riqueza me reconhece. Eu caminho em prosperidade. Tudo o que é meu chega sem esforço". Essas frases não são otimismo vazio. São códigos vibracionais que, quando repetidos com convicção, transformam o subconsciente e, consequentemente, a realidade financeira. E talvez agora você comece a perceber o que realmente significa ativar o código da prosperidade espiritual. Não é apenas repetir palavras, é mudança de identidade, é mudança de vibração, é mudança de postura, é declarar como quem sabe que o universo responde. É falar como quem tem autoridade espiritual.
é assumir o papel de co-criador da própria vida. Florence dizia que, quando você entende isso, não há mais necessidade de temer o futuro, porque o futuro passa a ser criado pela palavra que você escolhe hoje. E tudo isso pode começar agora, porque o código não espera circunstâncias ideais. Ele não precisa de silêncio absoluto, nem de velas, nem de horas específicas. Ele precisa apenas de você, consciente da sua autoridade. Você pode ativá-lo pela manhã, ao acordar. Pode ativá-lo à noite, antes de dormir. Pode ativá-lo enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto respira. O que importa não é o momento, é a intenção. E quando essa intenção nasce da certeza, o universo responde imediatamente. Há um momento na jornada espiritual em que tudo o que você ouviu até aqui deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em presença, em compreensão profunda, em certeza absoluta. É como se uma porta luminosa, que até agora você via apenas pela fresta, finalmente se abrisse. E enquanto essa porta se abre, você sente que não está mais apenas aprendendo sobre prosperidade espiritual. Você está entrando nela. Está caminhando dentro da energia que Florence Scovel Shinn dizia ser o verdadeiro estado divino do ser humano, o estado de provisão perfeita. Nesse instante, enquanto sua consciência se ajusta ao que ouviu, algo muito real está acontecendo dentro do seu campo energético. É quase como se fios invisíveis, que antes estavam desconectados, começassem a se unir, formando uma rede vibracional que sustenta a prosperidade que você sempre buscou. É como se seu espírito dissesse: eu estava esperando por isso. Eu estava esperando por você se lembrar de quem você é. Florence dizia que prosperidade não é algo que você alcança, é algo que você aceita. E aceitar requer coragem, porque aceitar riqueza significa abandonar a identidade que você construiu na escassez. Significa deixar para trás o personagem que sobreviveu, que lutou, que teve medo, que acreditou que precisava provar algo ao mundo. A prosperidade espiritual não negocia com a antiga identidade. Ela a transforma. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Uma transformação silenciosa, profunda, interna, onde sua alma começa a se alinhar com uma verdade antiga. Você nasceu para prosperar, não para sofrer, não para lutar contra as circunstâncias, não para implorar ao universo, mas para se expressar como um ser vibracional que cria através da palavra, exatamente como Florence ensinava. Alguma parte sua sabe que isso é verdade. Você sente, você reconhece. Você respira diferente quando ouve essas palavras, porque elas relembram quem você era antes de carregar as preocupações do mundo, antes de ouvir que dinheiro é difícil, antes de acreditar que prosperidade é para poucos, antes de repetir frases que enfraqueceram sua conexão com o divino, antes de aceitar histórias que não eram suas. E agora, diante desse entendimento, você começa a perceber algo que talvez nunca tenha percebido com tanta clareza. Você não é um mendigo espiritual pedindo que o universo tenha piedade. Você é parte do próprio universo. Você é participante da criação. É por isso que Florence dizia: a palavra que você pronuncia é a ordem que o universo executa. Não existe separação. Não existe distância. O universo não precisa ser convencido. Ele precisa ser ativado. E ativação acontece pela palavra. Sempre pela palavra. Não pela súplica, não pela ansiedade, não pela espera impotente, mas pela declaração consciente de quem você é e do que você aceita para a sua vida. Nesse ponto, tudo começa a mudar. E se você prestar atenção, vai perceber que sua energia já está diferente, que algo em você está mais leve, mais claro, mais confiante. É como se uma poeira antiga estivesse sendo soprada, permitindo que a luz da sua consciência brilhe novamente. Essa luz é exatamente o que o código da prosperidade espiritual desperta. Não é a luz do esforço, é a luz da permissão. Permitir prosperidade é um ato profundamente espiritual. É dizer: eu aceito o que é meu. É soltar a resistência. É abandonar a dúvida. É desfazer o nó emocional que o medo apertou por anos.
Florence afirmava que o universo odeia o vácuo. Tudo o que você libera é imediatamente substituído. Quando você libera o medo, o universo o substitui por clareza. Quando você libera a dúvida, ele a substitui por certeza. Quando libera a escassez, ele a substitui por fluxo. Quando libera a culpa, ele a substitui por merecimento. E talvez este seja o momento em que você libera tudo isso de uma vez. Porque agora, com o conhecimento do código, não existe mais motivo para segurar o que te prende. A prosperidade espiritual não convive com medo. Ela se expande apenas na presença da fé. E fé, para Florence, não era esperar que algo acontecesse. Fé era declarar como se já tivesse acontecido. Fé era assumir a vitória antes dela se manifestar. Fé era caminhar como quem sabe que a provisão está garantida. E essa é exatamente a vibração que você começa a ativar agora. Uma vibração que faz com que o universo reajuste caminhos, mova pessoas, abra portas, traga soluções. Não porque você implorou, mas porque você declarou. Não porque você se esforçou, mas porque você autorizou. A prosperidade espiritual responde à autoridade, não ao desespero. Talvez agora você esteja sentindo uma força se elevando dentro do peito, como uma pulsação mais ampla, como um calor suave, como uma expansão silenciosa. Isso é o seu campo energético se reorganizando. Isso é o código entrando em operação. Isso é a sua palavra começando a reconstruir seu futuro. Porque quando você se aproxima de decretos espirituais, quando começa a pronunciar frases que carregam poder, a vida começa a se curvar em sua direção. Florence dizia que existe uma espécie de movimento divino que começa quando você pronuncia um decreto verdadeiro. É como tocar o sino de um templo invisível. A frequência se espalha imediatamente. E agora, neste exato instante, vamos tocar esse sino juntos. Você está prestes a declarar o decreto que realinha sua vibração com o estado natural de prosperidade. Um decreto que não é apenas frase, é código. Não é apenas som, é energia. Não é apenas palavra, é criação. Respire profundamente. Sinta a força divina que te envolve. Sinta a inteligência do universo esperando sua ordem. Sinta a vibração do seu coração se abrindo para receber. Sinta a mudança acontecendo em camadas internas que você nem consegue explicar, mas consegue perceber. Você já está dentro do campo da prosperidade espiritual. Agora, você vai ativá-lo com autoridade. Declare comigo, com intenção absoluta. Eu libero todo bloqueio, eu corto todo medo, eu destruo toda vibração de escassez. Eu ativo agora o código da prosperidade espiritual. O universo responde à minha palavra. A abundância me reconhece. A riqueza me procura. O bem me encontra sem esforço. Eu permito, eu autorizo, eu recebo. Sinta essas palavras atravessando o seu campo vibracional. Sinta como elas não vêm apenas da sua mente, vêm de algo mais profundo, mais sábio, mais antigo. Cada frase é como um portal energético que se abre dentro de você. Cada declaração é como um raio de luz dissolvendo as sombras antigas. Cada palavra é um comando dado ao universo. E o universo, como Florence sempre dizia, é preciso e rápido quando reconhece autoridade. Você acabou de emitir uma ordem clara, uma ordem divina, uma ordem que não pode ser ignorada. E agora, enquanto a energia desse decreto se assenta dentro de você, algo começa a se reorganizar no mundo lá fora. Não importa se você não vê ainda. O invisível sempre se move antes do visível. Florence afirmava que o mundo exterior é apenas um filme que revela o que já foi decidido no invisível. E no invisível, agora, sua prosperidade já está em movimento. As pessoas certas já começaram a sentir sua vibração. As oportunidades já começaram a se alinhar. As soluções já estão sendo direcionadas para você. O caminho já está sendo aberto. Você não precisa saber como, precisa apenas manter a palavra alinhada. E é aqui que entra a parte mais importante desse encerramento, a manutenção do código.
Não basta ativá-lo uma vez, você precisa sustentá-lo com sua linguagem. Isso significa que, a partir de hoje, você será guardião das suas palavras. Não permitirá que frases de escassez escapem dos seus lábios. Não permitirá que pensamentos de dúvida se tornem profecias negativas. Não permitirá que velhas narrativas enfraqueçam seu campo vibracional. Quando um pensamento desalinhado surgir, você o substitui imediatamente por um decreto. Quando o medo tentar falar, você fala mais alto. Quando sua mente tentar voltar ao antigo, você declara o novo. Florence dizia: toda palavra contrária deve ser anulada pela palavra divina. É assim que você protege a si mesmo. É assim que sua prosperidade se fortalece. É assim que o código permanece ativo. E quando você começar a fazer isso diariamente, verá milagres. Milagres pequenos e grandes, sutis e grandiosos. Verá dinheiro inesperado surgindo. Verá portas que estavam trancadas se abrindo. Verá pessoas que antes ignoravam sua presença oferecendo ajuda, oportunidades, caminhos. Verá a vida respondendo como se tivesse acabado de acordar. Mas ela não acordou. Você acordou. Você despertou para a verdade que Florence dedicou sua vida a ensinar. A palavra cria. A palavra libera. A palavra atrai. A palavra transforma. A palavra é o início de tudo. E agora, você está pronto para usá-la de forma consciente. Sinta essa segurança. Sinta essa força. Sinta a vibração que percorre seu corpo como uma confirmação. Você não está mais no território da dúvida. Você entrou no território da revelação. Você entrou na frequência da prosperidade espiritual. E a partir de hoje, você não caminhará mais sozinho. A inteligência divina caminha ao seu lado. O bem te acompanha. A abundância te segue. O universo te ouve. E a sua palavra é a chave que movimenta tudo isso. Antes de finalizar, coloque a mão no coração e diga mentalmente: eu sou próspero ou próspera por natureza. Essa frase simples carrega a assinatura vibracional da sua nova identidade. Leve-a com você. Repita-a sempre que sentir o antigo tentando voltar. Deixe que ela se torne parte do seu campo. Deixe que ela reconstrua seu relacionamento com a riqueza. Deixe que ela substitua todas as narrativas que te feriram. E agora, com o coração aberto, com a vibração alinhada, com a palavra poderosa e com o código ativado, finalize escrevendo nos comentários: eu ativo minha prosperidade espiritual. Essa frase sela energeticamente o que você começou aqui. Ela ancora o decreto no plano material. Ela confirma sua permissão. Ela afirma ao universo que você não está apenas ouvindo, você está assumindo. Você está escolhendo a prosperidade espiritual como sua nova forma de viver. E lembre-se, você não está pedindo riqueza. Você está aceitando aquilo que o divino sempre preparou para você.